Você pode ser um missionário agora. Transforme vidas com a sua fé. Hoje quero compartilhar com vocês a bênção que Deus tem derramado sobre o nosso projeto missionário. Com alegria apresentamos o fruto do investimento que vocês têm oferecido. Graças à nossa generosidade, conseguimos ajudar a Igreja de Amparo. Atualmente a Igreja de Amparo tem aulas de música às segunda, terça e às quartas-feiras, contando com 25 alunos, com diversos instrumentos. A vida está transformando vidas e fortalecendo comunhões. Além disso, continuamos enviando ofertas e prestando assistência, impactando a comunidade e ajudando a igreja local a crescer e prosperar. Cada contribuição, cada gesto de amor, cada oração, assim vem ajudando a igreja. Queremos expressar nossa maior gratidão por fazerem parte desse propósito. Sigamos avante, que Deus abençoe essa obra e continue multiplicando frutos dessa missão. Juntos somos instrumentos na mão do Senhor. O chamado é agora. Faça parte dessa missão. A paz do Senhor, igreja! Queremos compartilhar com vocês algumas informações importantes. Durante os cultos, estamos registrando fotos e vídeos dos momentos importantes vividos aqui na nossa igreja. Caso você prefira não aparecer nessas imagens, pode procurar alguém da House Me. Respeitamos a sua privacidade e faremos todo o possível para atender a sua solicitação. Nossos registros são preciosos para manter vivas as nossas lembranças e fortalecer a comunhão entre os irmãos. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, não hesite em procurar alguém da nossa equipe. Que tenhamos um culto abençoado e cheio de boas recordações. Empreender vai além do crescimento, é sobre fazer a diferença e contribuir para um propósito maior. Neste ano, a Feira Missionária abre um novo capítulo e traz uma nova oportunidade de fortalecer ainda mais o seu compromisso com missões. Pensando em dar visibilidade ao seu trabalho, enquanto você conecta com o propósito missionário da nossa igreja, criamos o projeto Negócios em Missão, inspirado pela palavra de Jesus em Mateus 5,16, que nos ensina a brilhar a nossa luz diante dos homens. Acreditamos que a sua empresa pode crescer enquanto colabora com missões que transformam vidas. Para saber como a sua empresa pode fazer parte, basta escanear o QR Code que aparece na tela. Ele redireciona você para um breve formulário, onde você poderá preencher os seus dados e receber a apresentação completa deste projeto. Não perca essa oportunidade de expandir o seu negócio com um propósito. Porque toda semente plantada, germinada, ela cresce, ela floresce e frutifica para a glória de Deus. Vem fazer parte conosco. Deus abençoe. Você pode ser um missionário agora. Transforme vidas com a sua fé. Que alegria poder compartilhar com vocês tudo o que Deus tem feito no projeto Sementes da Fé. Esse projeto nasceu para levar esperança e transformação para o sertão. E hoje podemos testemunhar os frutos dessa obra. Com a graça de Deus e o apoio de vocês, conseguimos implementar aula de balé e um professor de educação física nessa obra para essas crianças. Já temos 50 meninas no balé e cerca de 60 crianças no futebol. E antes de cada aula, nossos alunos têm um momento com Deus e um momento de devocional, onde esses momentos fortalecem sua fé e os seus princípios cristãos. Além disso, esse projeto oferece reforço escolar, aula de Libras, culinária, violão e taekwondo, e também discipulado.
Cada uma dessas atividades está impactando vidas no sertão, está ajudando essas crianças a crescerem na fé. O projeto Semente da Fé é mais do que um espaço de aprendizado. É um espaço de transformação e evangelização. Estamos vendo Deus agir poderosamente nesse trabalho. E isso somente está acontecendo pelas suas orações e pelos seus investimentos nesse trabalho. Por isso, queremos agradecer à igreja por todo o apoio prestado. Através da sua ajuda, podemos continuar semeando amor e multiplicando frutos nessa obra no sertão. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. O chamado é agora. Faça parte dessa missão. Vai pegar fogo agora. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha. Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu. Pelos seus, ressuscitado, glorificado. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah.
Que Deus não te ama, Deus te ama. Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim. Vem sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não faz. Paulo tinha motivo diante dos olhos desses fariseus, diante dos olhos dos irmãos Galácia, para se gloriar. Ele tinha motivo para se orgulhar, mas ele não se orgulhou daquilo que é feito de carne e sangue, mas ele se orgulhou e se gloriou naquele que é enviado e ungido pelo Espírito Santo de Deus. Embora muito chamativo, as nossas conquistas pessoais não devem ser a nossa maior qualidade, mas sim a obra que Jesus realizou em nossas vidas. Não devemos querer ser reconhecidos somente por sermos bons profissionais, mas sim por sermos fiéis a Jesus. Não devemos querer ser reconhecidos somente por sermos bons cidadãos e boas pessoas, mas sim por sermos discípulos fiéis de Jesus. Não devemos querer ser reconhecidos somente por sermos bons pais, bons filhos, boas esposas, bons maridos, mas sim, meu querido, por sermos discípulos de Jesus. Que bom estarmos aqui mais uma vez, né? Que privilégio para nós. Deus nos permitiu reunirmos nessa tarde mais uma vez para cultuarmos ao Senhor, para adorar o nome dEle. Nós sabemos que tudo vem dEle, tudo é para Ele, todas as coisas são para o Senhor. E nós somos criados para louvor e adoração do nome dEle. E Ele nos permite mais uma tarde de estarmos aqui na presença dEle, para, em primeiro lugar, adorarmos, o exaltarmos, engrandecer a Deus, e também aqui para nós nos apresentarmos a Ele, colocarmos diante dEle as nossas necessidades, as nossas dificuldades, já que Ele é o nosso Pai, é um Pai amoroso, um Deus que nos ama, além de todas as coisas, um amor incondicional. E nesta tarde nós podemos mais uma vez, neste lugar, buscar pela presença dEle, apresentar Ele a nossa causa, apresentar ao Senhor tudo aquilo que tem trazido incômodo ao seu coração. Deus é um Deus amoroso, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que zela das nossas vidas, é um Deus que se preocupa conosco. E hoje nós estamos no último elo da campanha que temos feito nesses 7 elos. E haverá um reboliço no meio do vale de ossos secos. E eu creio que Deus há de realizar um reboliço naquilo que você tem buscado dEle, para que Deus venha solucionar, ajustar, resolver, abençoar, aleluia, portas
já foram abertas, estão sendo abertas e serão abertas. Vidas já foram curadas, estão sendo curadas e serão curadas. Problemas já foram solucionados, estão sendo solucionados e estarão sendo ainda solucionados para a glória de Deus. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós adoramos nessa tarde. Glória a Jesus. Vamos ler a Bíblia Sagrada, 2 Crônicas, no capítulo de número 7. Se você puder ficar em pé, vamos ler esta passagem bíblica. É rápida. Vamos ler em reverência à palavra do Senhor, em pé. 2 Crônicas, no capítulo de número 7. Vamos ler a partir do versículo de número 11. Eu gosto muito dessa leitura. Deus aparece a Salomão, né, pela segunda vez e faz promessas a ele. Salomão, ele era filho de Davi e Deus fez uma grande promessa. Versículo 11 diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glória! Que palavra poderosa do Senhor a Salomão. E essa palavra é estendida às nossas vidas na tarde de hoje. Se nós verdadeiramente que somos povo de Deus, se nós nos humilharmos, nós orarmos, buscarmos a face do Senhor e se arrependermos e convertermos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, o que Deus pode fazer por nós, irmãos? Vai dizer então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Deus vai sarar a terra do nosso coração, e é do coração que procedem as saídas da vida, diz a palavra de Deus. E nessa tarde você é povo de Deus, nós somos povo de Deus, aleluia. E nessa tarde Deus se preocupa conosco, e Deus está aqui para ouvir o seu clamor, Deus está aqui para receber a sua adoração, aleluia. Neste último elo dessa campanha poderosa da parte de Deus para as nossas vidas, haverá um reboliço no meio do vale de ossos secos. Glória a Deus. Deus vai erguer a sua vida, Deus vai te restaurar a sua família. Deus, Ele tem esse objetivo, Ele tem essa intenção de abençoar a sua vida, aleluia. Deus tem intenção de abrir as portas para você, para a sua casa, para a sua família. Deus tem propósito de restaurar a sua vida, restaurar a sua saúde física e espiritual. Deus, nesta tarde, mais uma vez tem um compromisso com você que veio adorá-lo nesta tarde, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos dá em mais uma quarta-feira de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para primeiramente te adorar, para engrandecer o teu nome, dizer que o Senhor é maravilhoso, dizer que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, em quem nós confiamos, aleluia. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em o nome de Jesus, nesta tarde tens liberdade, Senhor, de atuar no nosso meio, de operar no nosso meio. Espírito Santo de Deus, tens liberdade, Senhor, aleluia, para falar conosco em todos os momentos deste culto. Queremos aqui sentir a tua presença, queremos, meu Deus, atrair a presença do Senhor com um coração contrito, porque a tua palavra nos fala que o coração contrito o Senhor jamais vai desprezar. Queremos, meu Deus,
ter unidade, união, Senhor, e proximidade do Senhor nesta tarde, em o nome de Jesus, ó Deus. Senhor, fala conosco através das canções entoadas, e que nós possamos, meu Deus, entoar essas canções com o coração aberto, te adorando em espírito e em verdade. Senhor, receba a adoração que será entoada ao Senhor na tarde de hoje. Fala conosco através da tua mensagem transmitida aos nossos corações. Abençoa, meu Deus, todo o transcorrer deste culto, Pai. Nós oramos ao Senhor, aleluia, crendo em Ti, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, equipe de louvor. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe em nome de Jesus. A palavra do Senhor em Oséias 6 fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E o Senhor nos convida a cada dia, porque a palavra do Senhor tem a resposta para tudo na nossa vida. A palavra do Senhor é viva, é eficaz. E eu convido aos irmãos em nome de Jesus para realmente mergulhar nessa palavra. Mas não só quando vem à igreja, quando também em casa, no seu tempo secreto com Deus, com Jesus. Você mergulhar, falar: Espírito Santo, fala comigo. Aquilo que você tem sentido, as aflições que você tem sentido, fala assim: Espírito Santo, traz resposta a essa aflição, a essa situação que eu tenho vivido. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo, porque a palavra é viva. E nessa hora também que nós estaremos cantando, quem tiver fotos, chave, que quiser trazer aqui para a gente poder estar orando, ungindo, tá? Fica na liberdade em nome de Jesus. Mergulhar em ter, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Me lançarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei. Pode declarar: em conhecer. eu quero prosseguir em conhecer, se aprofundar em ti. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós não precisamos de som, de instrumento. Nós não precisamos de pessoas aqui em cima para adorar o Senhor. Porque a nossa adoração, ela tem que sair do profundo do nosso coração. É dentro da nossa casa, é andando na rua,
é adorar. Adorar quando tudo vai mal, adorar quando tudo vai bem. Porque nós precisamos conhecer o Deus que a gente adora. Conhecer o Deus que hoje de manhã fez com que nós abríssemos nossos olhos e acordássemos. E para chegarmos até aqui, às 3 horas da tarde, para assistir um culto como esse. E para prestar um culto como esse ao Senhor. Se eu perguntar aqui, cada um de nós estamos passando por um problema. Porque nós não viemos aqui à toa. Nós não colocamos aqui as chaves, as fotos à toa. É porque cada um de nós estamos precisando de algo. Seja uma cura, seja um visto, seja uma libertação, salvação. Cada um de nós estamos precisando de alguma coisa do Senhor. Só que nós precisamos movimentar o céu a nosso respeito. Precisamos fazer com que os anjos que estão lá em prontidão, só esperando que o Senhor fale, vá e socorra minha serva, vai e socorre meu servo, vai e colhe as lágrimas daquela pessoa que Ele conhece o que o seu coração precisa. Ele sabe o que você necessita nessa tarde. E você pode se derramar diante dele, porque o Senhor Ele faz além do que você precisa, faz além do que você pede. O Senhor Ele faz além do que a nossa mente entende. Porque o Senhor Ele é fiel. Então, adora o Senhor nessa tarde. Não perca essa oportunidade. Aleluia. Você crê que o Senhor já está movimentando os anjos em seu favor? Então adore os teus caminhos. Quero viver tua vontade em mim. Quero saber os teus propósitos pra mim. Tu és o Deus da minha vida. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus
você acha que não é possível ser resolvido. Mas o Senhor está indo, está resolvendo. Porque o Senhor, Ele faz além daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. O Senhor, Ele é fiel. Nada pode impedir a nossa adoração de chegar até o trono do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus é o Deus da impossibilidade. Quando para o homem não tem mais solução, nós cremos que o nosso Deus é aquele que opera milagres. Nós temos um Deus que opera milagres. E Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Se creres, verás a glória de Deus. Creia no seu milagre. Creia que o Senhor é contigo. Creia que o Senhor não abre mão. E quando tudo disser que não, tudo está dizendo que não, você vai olhar para Jesus. Igual Pedro. Não olhe para o lado, para as circunstâncias. Olhe para Jesus. Porque Ele é o nosso alvo. É Ele quem faz. É Ele quem opera o querer e o realizar. E nós podemos declarar: o Deus do impossível, Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu dos meus sonhos. Porque Ele é fiel. Vamos declarar este hino como uma oração ao Senhor. Aleluia. Ezequiel olhava para ali como uma impossibilidade. Mas quando o Senhor perguntava, ele dizia: Senhor, se tu quiseres, eu creio que vai acontecer. Então o Senhor falou: profetiza ao Filho do Homem. E nessa tarde eu convido você a profetizar.
Declare aí agora. Ele não abre mão de nós. Ele é conosco. O Deus. O Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. É o nosso Deus, o Deus do impossível. O Deus do impossível. Ó Senhor, nós te adoramos, porque cremos que Tu és o Deus impossível. Tu és o Deus que pode todas as coisas. A nossa dependência está completa em Ti, Senhor, completamente em Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua presença. Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor não abre mão de nós. O Senhor jamais desampara um filho. O Senhor é aquele que sustenta com a Tua destra fiel e diz: filho, eu sou contigo por onde quer que andares. Não temas, não temas, não temas. Tu és aquele, Senhor, que levanta o abatido, dá força ao cansado, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que traz esperança, aquele que não tem mais esperança, que acha que tudo acabou. O Senhor entra com a Tua luz das trevas. O Senhor traz o novo. Oh Deus, aumenta a fé no coração, Pai, de cada um de nós, para que possamos ver esse exército levantar, Pai, nesse vale de ossos secos. Para ver, Senhor, a vida de Deus onde já está morto entrando, Pai. Em nome de Jesus, porque Tu és o Deus de vida. E nós profetizamos vida. Nós cremos no Deus impossível. E cremos que tudo pode, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor, pois só Tu és digno. Aleluias, glória a Deus. Amém. Aleluia. Tu é a força, Senhor. Tu és o poder. Teu é o poder, Tu é a força. Teu é o domínio. Tu é a majestade. Xandaracai, Arabassurigesia. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco nessa tarde mais uma vez. Meu Deus, acabamos de cantar, de adorar, de louvar o Teu nome, dizendo que o Senhor é o Deus do impossível. Meu Deus, quantas impossibilidades existem nesta tarde aqui na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, na vida da Tua igreja, Pai. Em um nome de Jesus, que nessa tarde seja uma tarde mais uma vez, Pai, em que o Senhor venha fazer a diferença na vida dos Teus filhos. Encha-os, meu Deus, de esperança. Encha-os, Pai, de conquistas, de vitórias. Em um nome de Jesus, renove a força de cada um deles, para a glória e louvor do Teu nome, porque para o Senhor nada há impossível. Entra nessa casa, entra neste lar, entra nessa família, entra nessa causa impossível, entra neste problema difícil e traga solução, Pai, traga direção, em nome de Jesus. Meu Deus, restaura a vida espiritual do Teu filho, da Tua filha, esse desejo, aleluia, de estar mais e mais firme diante de Ti, que nada venha tirar, Senhor, o foco dos Teus filhos de estarem na Tua presença, em um nome de Jesus. Ó Deus, cura enfermidades físicas. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade, toda doença agora, no poder do Teu nome. Caia por terra a enfermidade, vai embora, em nome de Jesus. Nós Te damos uma ordem agora, saia deste corpo, em nome de Jesus. Deus, ministramos portas abertas, em nome de Jesus, Pai. Entra, ó Deus, nessa casa e entra nessa causa, trazendo, meu Deus, a solução
para a glória e louvor do teu nome, para que nós possamos entender e enxergar, os teus filhos venham ver que o Senhor, aleluia, é o Deus do impossível. Ministramos sobre a vida dos teus filhos, sobre as nossas vidas, todas as bênçãos celestiais do Senhor nesta tarde, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porventura há alguém nessa tarde que nos visita? Temos algum visitante? Temos aqui o pastor, né, Davidson Gregório. E quem está ao lado? Pastor Marcelo. Oh, glória a Deus, abençoe. Sejam bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. Pastor Davidson estará nos ministrando nessa tarde. Glória a Deus. Recebe uma pequena lembrança, amém, da tarde da bênção. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Visitante também? Glória a Deus. Deus Amanda Magalona, ô glória, irmã Maria, Deus abençoe, que bom estar conosco nesta tarde mais uma vez, viu? Sinta-se à vontade e abraçada por todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos agora adorar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, amém? Em 1 Crônicas, no capítulo de número 29, pode ficar sentado como vocês estão. 1 Crônicas, no capítulo de número 29, temos alguns versículos que diz assim, a partir do primeiro versículo: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas e as de engaste, e pedras de ornato e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras de mármores em abundância, e ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, e dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. E vai dizer então, no versículo de número 11: tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Último versículo, versículo 12: e riquezas e glórias vêm de ti, vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Versículo 13 também: agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Aleluia. Este é Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que entendia o que significava Deus, um homem que tinha intimidade com esse Deus. Agora esse homem levanta no seu coração o desejo de erigir um local para que Deus pudesse ali estar presente e ser adorado. Ele preparou inúmeras coisas. Ele preparou prata, ouro, madeira e muitas coisas para esta construção. E na realidade foi o seu filho Salomão que teve o privilégio de erguer este templo. Então ele nos ensina que quando nós vamos adorar a Deus, devemos dar o nosso melhor, o melhor do nosso coração, o melhor da nossa adoração, o melhor que você puder oferecer para o Senhor. E o melhor, nós não dizemos de quantias, de quantidade financeira, o melhor, a qualidade do seu coração.
quando você vier adorar a Deus, você venha com a sua atitude de adorador, a atitude daquele que realmente sabe o que está fazendo, que está se deslocando, vindo para a casa de Deus, oferecer o seu melhor, aleluia. Que você possa nesta tarde entender esta atitude de adorador. E o Senhor, Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que você saia do seu lugar com alegria no seu coração, oferecendo o seu melhor para Deus. Que você possa entender que quando você adora o Senhor, Deus recebe a sua adoração e Ele retribui a você através das bênçãos celestiais e espirituais. Não que você venha aqui para barganhar com Deus, eu vou dar porque eu sei que Deus sabe. Não. Você vai vir como Davi, com o coração alegre e aberto, oferecendo o seu melhor para Deus, dizendo: Deus, eu estou oferecendo com o coração aberto, com a alegria que Davi ofertou ao Senhor, eu quero também ofertar. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, quero orar por você. Ó Deus, nós queremos mais uma vez falar com o Senhor e te agradecer por este momento tão importante, Pai. Ó Deus, nós acabamos de ver Davi falar com o coração aberto sobre doar, sobre dar, sobre ofertar ao Senhor. Que esse desejo esteja também no nosso coração. Queremos trazer o melhor para o Senhor, Pai. E em nome de Jesus pedimos a Ti, receba, Pai, aleluia, a oferta, ó Deus, os recursos dos Teus filhos que estarão trazendo ao gasofilaço nesta tarde. Que a bênção do Senhor venha alcançá-los, ó Deus. Porque na Tua palavra o Senhor nos fala que quando assim nós fazemos, nós podemos fazer prova do Senhor, que o Senhor vai nos abrir uma janela grande. Ah, Deus, o Senhor vai abrir as comportas dos céus e derramar sobre a vida dos Teus filhos bênçãos celestiais e em grande quantidade. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, Pai, que estarão ofertando na Tua casa, estarão dizimando na Tua casa, e aquele que porventura não tem no dia de hoje, possa o Senhor dar-lhes condição, para que possa também, com alegria no seu coração, trazer ao Senhor com gratidão. É a nossa oração, crendo em Ti, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Aleluia. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem Ti, sem Ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem Ti, sem Ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Glória a Deus, aleluia. Pastor Davidson, gentileza. Glória a Jesus. Estará transmitindo aos nossos corações a palavra do Senhor na tarde de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém. Você pode ficar em pé. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, apresentando este momento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós colocamos nas Tuas mãos esse momento precioso que vamos ter agora, Pai, que é ouvir a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, use o Teu Filho poderosamente, como sempre tens feito, que hoje seja um dia especial, que a palavra que o Senhor colocou na boca dele, Pai, possa, ó Deus,
atingir todos nós que estamos aqui com a tua bênção, com a tua graça, com o teu milagre, com o teu renovo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus. Eu quero começar justificando que não é do meu feitio, mas por motivo de saúde eu passei a ter que ler a Bíblia no tablet, porque eu ponho uma fonte bem grande. Em 2023 eu tive um problema na minha cabeça, eu dei uma trombose no cérebro, e a única sequela que restou foi que a visão não é mais a mesma. Eu enxergo, mas letras ainda está num processo onde Deus está sendo glorificado. Então por isso que eu tive que usar os recursos que a tecnologia nos deu. E glória a Deus por isso, porque no começo eu estava usando o celular. Deus usou uma pessoa para me abençoar com esse tablet. E aí eu vi que, eu disse que nem Jó, agora os meus olhos te veem. Porque é algo muito bom. Irmãos, para quem não sabe quem eu sou o pastor Davidson. Nós estamos ali servindo ao Senhor na Igreja Batista Kadosh, ali na JK. Talvez você vai se lembrar quando eu falar a referência. É do lado do franguinho. Então aí todo mundo sabe onde é a igreja. Nós estamos ali para honra e glória do Senhor Jesus. E Deus tem nos confiado algo muito lindo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. O pastor Ebenezer, né? Através do pastor Euler, que é um grande amigo. Ontem mesmo nós estávamos juntos, conversando. O pastor Marcelo, que está me acompanhando, pastor de uma linda igreja também. E eu não gosto de andar sozinho. A minha esposa não pode me acompanhar porque ela trabalha. E aí eu sempre chamo alguém para estar comigo. Eu quero meditar com você naquilo que Deus colocou no meu coração, que você já tem falado nessas quartas-feiras. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Vamos ler alguns versículos para que Deus possa ter mais liberdade para falar conosco também. E eu tenho certeza que Deus já tem falado através de homens e mulheres nesse lugar, e não vai ser diferente hoje. Ezequiel 37, a partir do versículo 1, está escrito assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se chegaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Feche a sua Bíblia. Pai, nós te damos graças por este momento. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Que o teu nome continue sendo evidenciado em nossas vidas e através delas.
que o teu Espírito tenha liberdade para aplicar esta palavra em nosso coração e que verdadeiramente possamos ser instrumentos do Senhor para este tempo. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Tome o seu assento, por favor. Enquanto eu estava meditando nesses textos, o Senhor trouxe alguma coisa ao meu coração e eu queria compartilhar com você. Hoje pela manhã, uma pastora amiga me chamou para conversar e eu estive na casa dela. E ela confidenciando algumas situações que ela está vivendo com o filho, né? Filho biológico. É instrumentista da igreja, mas está desviado. E aí a gente conversando, na hora que nós fomos orar, Deus começou a direcionar. E eu quero compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração. Quando o Espírito do Senhor leva o profeta em espírito a esse vale, ele começa a mostrar uma realidade que normalmente a gente tenta evitar. A gente não quer admitir a realidade que a gente vive. Que realidade é essa? Por exemplo, quem nunca passou ou está passando por uma situação de que um parente ou um amigo, ou até mesmo um filho, que você educou, que você ensinou os caminhos, mas se distanciou da presença do Senhor. E ele começou a sofrer, naturalmente a gente sofre junto. Por exemplo, a minha filha do meio, eu tenho um enteado de 36 anos e 2 filhas. A filha mais velha, ela não está na presença do Senhor. E todas as vezes que a coisa fica muito complicada, ela, pai, me socorre. E eu me lembro um dia que ela me chamou na casa dela, ela disse, pai, eu estou vendo vulto aqui em casa, meu irmão que mora comigo está vendo vulto, a minha cunhada está vendo vulto. E ela falou, ela me contou a história, ela falou, eu olho para a janela, eu vejo um menino, um rapaz passando, e na hora que eu olho para a janela não tem ninguém. Só que detalhe, a janela que ela estava se referindo, a parte de fora dessa janela dá mais ou menos 2 metros de altura. Então, naturalmente, não teria como ela ver alguém. E aí ela conversou, falou, aí eu disse, minha filha, eu vou orar. Mas eu quero te dizer uma coisa, que na nossa vida só existe 2 caminhos, só há 2 senhores. Um dia você conheceu Jesus, e agora você não considera mais esse Deus. E aí você anda segundo a sua vida. Só que não existe essa opção. Quando eu não estou debaixo da bênção ou da proteção de Deus, eu estou à mercê do diabo ou do adversário de nossas almas. E ela, pai, já veio o senhor, eu falei, não estou falando de religião, estou falando de um relacionamento com Deus. O povo de Israel, no próprio capítulo 37 do livro de Ezequiel, você vai ver a explicação dessa situação. O povo estava distante do Senhor. O povo não estava querendo saber de adorar a Deus. O povo não estava querendo saber, assim como você largou seus compromissos numa tarde de quarta-feira para estar adorando o Senhor. O povo não queria saber disso. Eles estavam acomodados, eles estavam tranquilos porque estava tudo bem. Eles já tinham tomado posse da terra que manava leite e mel. A provisão já estava chegando, a produção estava acontecendo, tudo estava funcionando. Para que servir ao Senhor? Para que eu vou abrir mão dos meus compromissos? Eu tenho tanta coisa para fazer. Numa quarta-feira à tarde eu vou para a igreja fazer o quê? Tudo tem a ver com as prioridades da nossa vida. E enquanto eu estava estudando, o Senhor me levou lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Quando Deus está usando o Senhor Jesus está usando o apóstolo João para escrever a carta às 7 igrejas da Ásia, uma igreja chama a atenção. E o Espírito me levou a essa igreja. A igreja de Sardes. Da sua época, uma das igrejas mais ricas. Uma cidade comercial. Parece um pouco com Valadares. Para quem não sabe, o que mais movimenta a nossa cidade é o tal do turismo empresarial. Que são pessoas que vêm fechar negócio de fora, movimentam esses hotéis, a parte hotéis e a economia da cidade. A cidade de Sardes se assemelhava à nossa. O comércio de Sardes, eles tinham uma coisa que poucas pessoas naquela época tinham, que era um tecido colorido. Eles conseguiam beneficiar do tecido e fazer de cores diversificadas. E eles se destacavam, então era uma cidade rica, uma cidade bem conhecida na sua época.
E eles foram evangelizados, receberam Jesus. Mas na ocasião da carta às igrejas da Ásia, eles estavam tão ocupados, tão preocupados com tantas outras coisas, que esqueceram de adorar o Senhor, que não tinha tempo para adorar o Senhor. E aí, quando eu estava fazendo a minha pesquisa, na cidade de Sardes, foi construído um templo a uma deusa grego-romana chamada Ártemis. Essa deusa era considerada a deusa da caça, a deusa dos animais selvagens e também a deusa da fertilidade ou da natalidade, para ser mais específico. Toda mulher que estava grávida, ela tinha o hábito de procurar esse templo para adorar a esta deusa, para que a sua gravidez fosse uma gravidez tranquila. Este é o contexto da igreja de Sardes. Uma igreja que conhecia o poder de Deus, mas por causa das muitas agendas, dos muitos compromissos, simplesmente se prostrou a um qualquer Deus, a uma qualquer situação. Então, como o texto que vocês escolheram para a tarde da bênção, quando se ouve um reboliço naquele vale, é porque os ossos estão se ajuntando. É chegado a hora da igreja se ajuntar aos pés do seu Deus, aos pés daquele que tem sustentado. É chegada a hora da gente fazer a diferença onde quer que a gente esteja. Por que que eu não posso trabalhar, ser um profissional e ser um servo do Senhor? Por que que eu tenho que guardar a minha palavra, ou a palavra que Deus coloca no meu coração, lá na empresa, lá no escritório, lá no meio do meu convívio social? Não, é hora da gente se ajuntar. É hora da gente fazer a diferença, porque Jesus está perto de buscar a sua noiva. Não vai ser quem tem um crachá, quem tem uma carteirinha de membro ou uma carteirinha de obreiro. Não vai ser quem participa ou é membro de uma igreja por uma eternidade de tempo. Não, é todo aquele que tem a sua vestimenta lavada no sangue de Cristo Jesus. É hora da gente sacudir a poeira e falar: Deus, eu estou aqui, pode me usar. Porque, olha, a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver exemplos como nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós temos tantos afazeres que, às vezes, as pessoas que trabalham ou estudam ou fazem faculdade do lado da gente nem sabem que a gente serve ao Senhor. Eu me lembro de quando eu aceitei Jesus, quando eu tinha 12 anos de idade. Eu tinha alguns amigos, em comum, mas eu tinha vergonha que eles soubessem que eu era crente agora. E aí eu me lembro que eu pedi para minha mãe uma Bíblia. A minha primeira Bíblia, ela foi do tamanho dessa agendinha aqui, ó. Não, era menor do que essa agenda. E aí, de modo que eu punha ela no braço e quase ninguém via. E naquela ocasião, com 12 anos, eu era bem magrinho. Agora Deus abençoou, A gente está alargando o templo do Senhor. Mas olha que coisa interessante. Nessa ocasião eu pesava 49 quilos e a Bíblia escondia debaixo do meu braço, porque eu tinha vergonha. Até eu ter um encontro de verdade com o Senhor. E aí eu comecei a descobrir que a Bíblia já falava sobre isso. Que aquele que tiver vergonha publicamente, naquele grande dia, o Senhor Jesus vai falar que nunca nos conheceu. E aí eu comecei a refletir. Será que é melhor eu ter vergonha dos meus amigos ou ser envergonhado na eternidade? Será que é melhor eu ficar legal com os meus amigos ou ficar legal com Deus que tem guardado a minha vida? E olha, Isaías viveu assim por um tempo da sua vida. Ele sabia do seu chamado de ser profeta, mas porque ele tinha um grau de parentesco com o rei da sua época, o rei Uzias, ele achou que era interessante deixar o chamado de Deus de lado e se dedicar a ser um escriba, porque a função do escriba era muito interessante. Ele só escrevia, ele só copiava as leis, ele nem falava das leis, só escrevia. Mas o escriba era convidado para as festas. O escriba era o cara legal de você ser amigo dele, porque ele não te confrontava. Agora, ser profeta é dizer: assim diz o Senhor. Ser profeta é dizer: não vai por esse caminho que vai dar mal, vai dar ruim. Mas o escriba não, o escriba está vendo que você está fazendo errado, mas é uma escolha sua, é uma decisão sua. Tem que dar liberdade para todo mundo.
profeta não. Deus falou que é para você ir aqui. Então, durante um tempo, Isaías se escondeu na função de escriba. Mas glória a Deus que no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele começa dizendo: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Vou falar nas minhas palavras. A ficha caiu. A casa caiu de Isaías. O primo morreu. O amigo, o parente influente, não tem mais. E agora, meu irmão? Agora é eu e você. Nessa tarde, Deus está convidando eu e você para um particular. Esquece o tempo de crente que você tem. Esquece os cursos teológicos que você já fez. As preparações, é congresso disso, é conferência daquilo. Esquece, Deus está falando com você, comigo. Deus está falando agora, é só nós dois. Porque no Vale de Ossos Secos, era só Ezequiel e o Espírito do Senhor. E um monte de osso. Aí Deus faz a pergunta: esses ossos podem voltar a viver? A história que você está vivenciando, essa dor, essa preocupação, essa angústia, esse dilema que você está vivendo, que está trazendo você para trás da bênção, para buscar uma resposta de Deus, esse problema pode mudar? Essa é a pergunta que o Espírito fez para Ezequiel. Essa situação pode ser revertida? Ezequiel não era bobo. Ele transfere a responsabilidade. Deus, o Senhor sabe. Com certeza Ezequiel não conhecia o relato que Lucas escreve no Evangelho de Lucas, capítulo 1, no versículo 37. Não tinha sido escrito ainda. Mas em outras palavras, eu quero parafrasear as palavras de Ezequiel com o escrito de Lucas. Porque para Deus nada é impossível. Ezequiel está dizendo: Deus, olha, o Senhor sabe, ou seja, se for da tua vontade vai acontecer. E nessa tarde eu quero dizer para você que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Deus não gerou a mim, a você ou os nossos descendentes para viver sofrendo. O que está fazendo a diferença é o posicionamento que a gente está adquirindo. Como eu comecei dizendo, só tem dois caminhos, só tem dois senhores. Ou eu estou debaixo da proteção e provisão de Deus, ou estou à mercê do diabo e do adversário de minha vida. É simples assim. Não tem que descobrir a roda, não tem que inventar nada novo. Ou eu vou caminhar debaixo da mão e da proteção e provisão de Deus, ou eu vou caminhar segundo o que eu acho que eu entendo. E aí dá ruim. Porque quem é a gente para sustentar a nossa vida? Estamos saindo, de um período de pandemia que era insegurança constante. A primeira coisa que a gente sacrificou foi o culto. Não podia vir para a igreja, porque não podia aglomerar. Mas a gente podia ir no supermercado fazer compra. A gente podia fazer tudo, menos vir para a igreja. E eu me lembro lá na igreja, nós mudamos a igreja de ambiente físico, de lugar de culto. Na época que estava todo mundo mandando fechar as igrejas, nós mudamos a igreja de um espaço menor para um espaço maior. O pessoal falava: pastor, você é doido? Eu falei: não. Eu recebi uma palavra, Deus vai sustentar. A primeira coisa foi consagrar o ambiente. A segunda coisa foi contratar uma empresa para sanitizar todo o ambiente antes do culto acontecer. Mas os irmãos não podiam ir porque lá iria se contaminar. Quando fazia o processo de sanitização, tinha um período, agora eu não lembro, parece que era 3 meses, que o remédio que eles batiam no ambiente durava, e poderia chegar uma pessoa com o vírus, soltar o vírus no ar, mas esse vírus era morto. Ele não tinha a capacidade de afetar outras pessoas por causa daquele remédio. Mas o ambiente que a gente ia contaminar era na igreja. Mas como a gente tinha mudado, tudo que é novidade atrai gente. Eu lembro quando eu falei assim: nós vamos fazer o primeiro culto no lugar novo. Aí lá tem uma sala na parte de cima. Eu falei: nós vamos fazer ali, porque não pode aglomerar, não tinha montado os bancos no lugar certo, não tinha feito o altar ainda. Eu falei: vamos fazer o culto. Vai vir pouca gente, ninguém estava indo para a igreja mesmo. Eu falei: vamos fazer lá em cima, tudo certo, tudo bonitinho. Aí foi chegando gente, foi chegando. Eu falei: Deus tem misericórdia. Vai passar um fiscal aqui e vai multar a igreja. Deu 94 pessoas nesse primeiro culto. O lugar que eu achei que ia sobrar espaço, estava faltando espaço. Eu falei: Deus,
Mas foi só esse dia. Todo mundo viu o lugar novo, sumiu todo mundo de novo. E eu falando, Deus. E um dia eu fui levar um casal um casal de irmãos de idade para fazer o teste na farmácia. Peguei meu carro, levei esse casal. Eles foram fazer o teste, se estava ou não com Covid, porque o genro deles tinha pego Covid. Aí, chegou lá, fez o teste. Aí o moço, eu lembro como se fosse hoje, ele chegou perto de mim, falou, pastor, se o senhor quiser ir embora, o senhor pode ir, porque minha esposa deu positivo, o meu provavelmente vai dar positivo, e a gente vai te dar um jeito para ir embora. Eu falei, meu irmão, presta atenção no que o senhor está falando, eu já fui na sua casa, já te trouxe, o que me impede agora de levar vocês embora? Quer dizer que porque eu não sabia, eu não ia ficar doente. Agora que eu sei, eu vou ficar. Meu irmão, vai lá, faz o teste, nós vamos embora, eu vou levar vocês e Deus está sendo glorificado. O problema é a gente viver uma vida acreditando que o nosso Deus não cura, que o nosso Deus não livra, que o nosso Deus não guarda. É porque no período de pandemia eu me guardei. Eu higienizava minha mão toda hora que eu chegava da rua, eu fazia todos os procedimentos. Meu irmão, isso não te garantiu vitória. Quem garantiu vitória foi a proteção de Deus, a mão de Deus sobre a sua vida. E não é porque a gente é bonito ou forte, é porque Ele nos guardou. Nessa tarde eu estou aqui para te dizer que o ruído já está acontecendo. Uma tarde de bênção como essa já é o ruído de que ossos estão se juntando, que nós estamos nos juntando para trazer a vontade de Deus para o nosso tempo. Então não se canse, não desanime, não baixe a guarda, continue buscando o seu Deus, porque o barulho já está acontecendo, os ossos estão se juntando, e logo, 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 o dono desta seara, o dono desse rebanho, se manifestará nas nuvens com poder e glória, e lá nós vamos receber um corpo incorruptível, e lá a gente vai ter vida, porque aqui nós estamos tendo um sopro de vida, que por agora tá bom, mas daqui a pouco Deus pode chamar a minha vez ou a sua vez e aí já era. Mas lá na eternidade vamos cantar com toda a propriedade um hino que há muito tempo eu não ouço, que lá vai ser só alegria. Lembra dessa canção? A entrada dos santos vai ser só alegria. Já pensou? Tem gente que fica conjecturando. Quero ver Abraão, perguntar para Abraão o que passou na cabeça dele durante aqueles 3 dias que ele caminhou da casa dele até chegar no Monte Moriá, onde ele ia sacrificar o seu único filho. Mas na base do monte ele falou com os empregados: vocês esperam aqui, eu e o moço nós subiremos, adoraremos e voltaremos a vós. O que passou na cabeça daquele homem? Porque o pedido de Deus para ele é o quê? Você vai sacrificar o filho, você vai matar seu filho em meu nome. Mas ele fala com os empregados: vocês esperam, a gente vai e a gente volta. O que passou na cabeça desse homem? O que passou na cabeça de Jó dizer que Deus deu, Deus tirou? Tem gente que tem essas preocupações, esses questionamentos. Na hora que chegar lá eu vou perguntar. Para mim, a minha opinião, o que eu mais anseio é o cumprimento da Bíblia que diz que como Jesus é, nós o veremos. O resto é complemento, irmãos. Eu vou estar do lado daquele que morreu no meu lugar. Aquele que deu a vida dele sem culpa, sem pecado, sem erro nenhum, no lugar de um miserável que nem eu. Eu vou falar assim: cara, você é diferenciado. A gente não suporta nem quando os outros falam mal da gente. Agora o cara morreu no lugar da gente. E não é quando o pastor Davis era o pastor. Ele morreu por mim quando eu era o cara que a minha família não deixava eu entrar na casa deles. Só para você ter ideia como é que é o negócio com Deus. Eu tinha uma tia que me proibiu de entrar no quintal da casa dela. Brincar com meus primos eu não podia. Por causa das escolhas que eu fazia e da conduta que eu tinha. Só que Deus é tão maravilhoso que a Bíblia diz que Ele veio para dar o quê? Vida, e vida de que forma? Abundante, não é? Quando Deus entra, Ele muda a história. A mesma tia que não deixava eu ir, agora ela me convida para ir na casa dela, conversar com ela. Não é porque eu sou bonito ou porque eu sou... Não, é porque Deus mudou a história. É sobre esse Deus que eu estou dizendo para você. O ruído já está acontecendo. O barulho dos ossos se ajuntando está acontecendo. Homens e mulheres estão se disponibilizando a levantar para dizer: Deus, eis-me aqui. Isaías disse.
Jeremias disse, mesmo num primeiro momento, tentando fugir, depois ele falou, não, Deus, eu estou aqui, pode me usar. E eu acredito que assim como esses homens da Bíblia disseram, eu e vocês estamos dizendo, Deus, eu estou aqui. Cumpra em mim a sua vontade. Então o reboliço está acontecendo. Os ossos estão se juntando. Eu e você vamos fazer a diferença nesta cidade. Quando as pessoas começarem a ver, mas fulano, será que fulano não tem nada para fazer? Não, em plena 3 horas da tarde está na igreja, escutando ou cantando, ou escutando alguém falar um monte de coisa. Não, não é sobre quem está aqui, é sobre aquele que é o dono desse lugar. É porque nós carregamos uma verdade que é incondicional. Que Jesus Cristo muda a nossa história. Jesus Cristo traz de volta à vida aquele que estava morto. O vale de ossos secos não era só um vale de ossos secos. Os ossos estavam muito sequíssimos. E segundo alguns teólogos, essa condição de sequíssimos era que se você encostasse no osso, ele desmanchava. Você ainda não entendeu. Humanamente não tinha possibilidade nenhuma daquela história ser mudada. Humanamente, mas nós não estamos tratando com humano. Nós não estamos tratando com nada racional. Nós não estamos falando nada daquilo que a ciência explica. Nós não estamos falando nada daquilo que a nossa mente consegue explicar. Porque como é que eu vou explicar um Deus sendo Deus, se fazendo um homem semelhante a mim, a você? Como é que explica isso? Aquele que criou todas as coisas, como diz o Evangelho de João, no capítulo 1, e todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que existe existiria, agora ele se faz semelhante à criatura. Como é que explica isso? Quando o anjo dá a notícia para Maria, ela fala assim, não tem como isso acontecer. Eu não conheço homem nenhum. Ou seja, ela está dizendo, olha, eu nunca me deitei com homem nenhum, eu nunca coabitei com homem nenhum. Como é que eu vou estar grávida? Lucas capítulo 1. Aí o anjo responde, o versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Você não precisa de um parente influente. Você não precisa de um empurrãozinho. A nossa cidade, eu falo nossa porque eu sou nascido, criado aqui em Valadares. Saí por um tempo, voltei. A nossa cidade, ela é conhecida como a cidade do lugar que precisa ter alguém que indica você alguma coisa. E eu glorifico ao Senhor que eu tenho um QI, eu tenho quem me indica, o Espírito Santo. Ele é que me impulsiona. Ele é que faz com que as pessoas vejam, não a mim, mas Ele através de mim. E é nesse espírito que eu estou dizendo para você. Ele te trouxe aqui nessa tarde para dizer, apenas escuta o reboliço. Apenas prepara para o agir de Deus, porque os ossos já estão se juntando. A carne vai vir sobre esses ossos, primeiro os nervos, depois a carne, depois a pele, e logo em seguida vai vir o sopro do Espírito. Porque não adianta ter osso, nervo, músculo, carne, veia, não adianta ter isso se não tem o Espírito. E nessa tarde eu queria que você entendesse que o Espírito já está liberado sobre as nossas vidas. No dia de Pentecoste, 120 pessoas permaneceram perseverantes, esperando o cumprimento da palavra de Jesus. E a Bíblia diz que de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu aquele lugar onde estavam 120 pessoas. E a Bíblia diz que todos os 120 foram cheios desse Espírito. Nessa tarde eu e você já somos morada desse Espírito. Eu e você já nos fizemos servos desse Deus Todo-Poderoso. E agora só falta a gente dizer, Deus, cumpra em mim a sua palavra. Porque eu quero estar ajustado com a tua vontade. Eu quero estar disponível para ser instrumento do Senhor. Sabe, ser instrumento de Deus não tem nada a ver com conhecimento teológico. Não tem nada a ver com capacidade intelectual, não tem nada a ver com capacidade acadêmica, não. Conhecimento e relacionamento com Deus depende de uma escolha. Quando eu escolho ser submisso a esse Deus, ser obediente a esse Deus. Então nessa tarde eu queria que você, com seus olhos fechados, que você fizesse uma pequena e breve reflexão. Você está disponível para ser instrumento de Deus nesse tempo? Deus pode contar com você para fazer a diferença? Porque olha só,
E aí eu falo que, na verdade, isso acontece só lá na Kadosh, aqui na quarta igreja não acontece. Mas você tem acesso, eu falo isso lá na igreja, falo com os irmãos, você tem acesso a lugares que o pastor Davidson não tem condição de ir. Nunca tem. Você tem acesso a pessoas que o pastor Davidson nunca terá acesso. E eu tenho dito todas as vezes que eu prego lá na igreja, o que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? A gente é templo e morada do Espírito. A gente não é mais um vale de ossos secos. A gente não é mais um exército de carne, osso, músculo. Não, a gente é ser vivente e pensante. E o melhor de tudo, adorador desse Deus. Então nessa tarde, depois de fazer a sua reflexão, mas olha, não se preocupe. A escolha que a gente faz, ela nos dá acesso a ambientes que o homem natural não tem. Certa vez Jesus, quando ele ainda estava andando nessa terra, ele chamou 3 dos seus discípulos para orar. E a Bíblia diz que os discípulos dormiram e Jesus continuou orando. E a Bíblia diz que agora Jesus se transfigura, ele transforma. E ao lado dele aparecem 2 personagens interessantes: Moisés e Elias. E enquanto Jesus está conversando com esses 2 personagens, os discípulos acordam. E eles veem aquela cena. Eu estou dizendo que a decisão que eu tomo de me relacionar com Deus me dá acesso a situações que o homem natural não tem. Esses discípulos começaram a ver, e um deles chega e fala: mestre, vamos fazer o seguinte, vamos construir aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Esquece o resto que ficou para trás. Só nós aqui tá bom demais. O clima, o ambiente, a atmosfera, a unção, a presença é tão grandiosa, vão ficar por aqui. Mas o que Deus quer fazer não é ficar só em mim ou só em você. Deus quer levar essa graça, essa unção, essa presença para todos aqueles que nos rodeiam. Se eu tenho essa verdade que liberta, que transforma, que traz vida, por que eu vou ficar com ela só para mim? Eu tenho que falar desse Jesus maravilhoso. Esse Jesus muda a história. Esse Jesus reescreve uma nova história. Ele não melhora, ele faz uma história nova na nossa vida. Ele traz vida onde antigamente a gente parecia aqueles personagens daquela série do The Walking Dead. Só que a gente não era transformado, né? Todo deformado fisicamente daquele jeito. Mas a gente andava por aí assim, ó, achando que era dono do nariz da gente. Aí Jesus veio e falou: não, vem cá que eu vou te dar vida. Ele tira os carrapichos, ele tira as nossas vontades, ele vai tirando e ele vai construindo uma nova pessoa, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais... Você quer saber se uma pessoa realmente tem um relacionamento com Jesus? Se a pessoa não for uma pessoa educada, ele não conhece o Deus que a gente serve. Crente sem educação, as duas coisas não combinam, irmãos. A Bíblia diz que em todos os ambientes onde Jesus passou, o que mostrava quem ele era o comportamento dele. Não era só os milagres que aconteciam. É claro, teve um episódio que Jesus se estressou. O episódio que o pessoal estava comprando e vendendo dentro do templo. Aí Jesus mostrou que de vez em quando escapole, né? Mas agora todo dia você ser sem educação com os outros, você não ter paciência, você não ter perseverança, você não ter amor ao próximo, o que hoje é uma palavra tão usada, mas pouco conhecida, a tal da empatia. A gente gosta de falar, que é bonito, dá enfeito, e para quem mexe na rede social dá até engajamento usar essa palavra. Mas você sabe o que significa isso? Empatia. Você já parou para pensar o que é? Eu vou ter empatia com o pastor Ebenezer. Mas eu sei quais os dilemas que ele tem vivenciado, quais os problemas que ele está enfrentando, para mim falar: não, estou junto. Eu até falo: não, nós estamos juntos. Às vezes eu lembro na oração, às vezes não. Isso não é estar junto. Estar junto é saber a dor do outro e se colocar no lugar do outro. Está doendo nele, está doendo em mim.
Quando eu era criança, a gente tinha um negócio desse. Ó, fulano, você está comigo, ó, se batendo, você bateu em mim, vamos lá que nós vamos resolver. Hoje em dia, os meninos nem sabem o que é isso. Porque cada um vive no seu mundinho. Mas a graça de Deus que foi manifesta lá na cruz do Calvário, depois no dia de Pentecoste, é uma graça que faz com que tudo que eu tenha de bom, eu consigo compartilhar com o meu semelhante. Eu não vivo no meu mundo mais, agora eu vivo no mundo de Deus. O reboliço dos ossos despertou o quê? Peraí, está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo? É Deus que está trazendo vida. Trazendo vida para quem? Para quem está precisando de vida. E não tem, o meu papel não é questionar, fulano, você está morto. Beltrano, não, é profetizar a vida. A ordem de Deus para Ezequiel foi, profetiza sobre os ossos. E ele profetizou. Depois, a ordem de Deus para Ezequiel foi, agora profetiza para o Espírito, para entrar sobre esses corpos. E aqui eu quero finalizar o que Deus colocou no meu coração. A palavra de Deus para mim e para você não é saber por que fulano está fazendo isso ou aquilo. É profetizar vida na história dele. É profetizar o Espírito de Deus sobre ele. O Espírito transformador. O Espírito renovador, restaurador, para trazer vida e vida abundante. Sabe o que é isso? Sabe o que é vida abundante? Eu ainda não experimentei poder viajar a hora que dá vontade. Tem gente que tem dinheiro, dá vontade de viajar, vamos embora, vamos viajar, vai a família. Eu não, eu consigo planejar, né? Planejo, e aí quando eu planejo, eu vou falar com a minha esposa, ela, esse lugar eu não quero ir não. Aí já deu errado. Mas vida abundante é você estar feliz com tudo aquilo que está acontecendo. E saber que quem te prometeu é fiel para cumprir. Você tem noção? A gente só tem noção quando a gente passa na tábua da beirada, como diz o bom mineiro raiz. Eu acho que tem muito tempo que eu nem uso nem escuto essa expressão. Mas quando a gente passa, que a gente vê que é só Deus pela gente. Em 2023, como eu comecei aqui falando, eu passei um momento de saúde tão complicado. E Deus resolveu me levar para um lugar que ficou só eu e Deus. Eu não podia ter acesso ao celular, eu não podia ficar com uma aliança, eu não podia ficar com acompanhamento, com um acompanhante. A minha esposa podia ir só de manhã para me ver durante 20 minutos, depois sumia para lá. E fiquei 11 dias. Dos 11, 7 dias, ninguém, nem os médicos sabiam o que estava acontecendo. A única coisa que dava para saber é que eu não estava enxergando. Eu via uma névoa branca na minha frente. Eu senti uma dor muito grande na cabeça. A suspeita era de que eu teria um tumor no cérebro. E aí eu tinha que lidar com essa informação. Detalhe, meu pai havia morrido em 2023, tinha 7 anos. Meu pai tinha morrido de câncer. Agora eu estou com um provável diagnóstico que eu tinha câncer no cérebro. Como é que você lida com essa informação? E aí eu fiquei sozinho, sem contato, sem amigos por perto, sem pessoas para compartilhar aquele momento, porque o lugar era restrito para a visita. E aí Deus ministrou ao meu coração sobre posicionamento. Eu já era pastor, eu já tinha um relacionamento com Deus, mas eu não tinha um posicionamento mediante a tudo que Deus estava fazendo. Desde então, toda vez que Deus fala comigo alguma coisa, eu falo assim, Deus, não vai ser fácil, mas eu sei que o Senhor está comigo. E a primeira coisa que eu estou aprendendo é que muitas vezes, até para fazer a tal da obra que a gente diz que faz, a gente precisa perguntar para Deus se é hora de fazer. Porque eu já cansei de preparar, marcar a visita, e na hora que eu estou saindo, Deus fala assim, não vai. Porque quem está tratando com fulano sou eu. Antigamente o bobo aqui ia, e depois entrava debaixo da mão de Deus. Agora quando Deus fala, não vai, meu irmão, você vai ficar com raiva de mim, você vai ficar chateado comigo, mas eu não vou. Se Deus fala para não ir, não vou. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que ter certeza de que Deus está comigo. E nessa tarde eu queria que você entendesse que você está aqui não é por um acaso. Não é porque era só mais uma tarde de bênção. Não, é porque Deus marcou essa tarde para despertar em mim e em você a responsabilidade de ser instrumento dele para trazer vida. Porque olha só, Deus não podia ressuscitar, restaurar aquele exército sem a presença de Ezequiel. Deus não tem poder para isso. Mas Deus levou o profeta lá.
E Deus perguntou para o profeta, pode? O profeta falou, o senhor que sabe. Aí Deus falou, então profetiza para o osso. Primeiro é profetizar para o osso. Só que profetizar para o osso, o milagre não acontece na mesma hora não. Osso tem vida? Osso exala vida? Mostra que tem vida? Não, osso é osso. E ainda mais no caso do Vale de Ossos Secos. Estava sequíssimos. Por isso o barulho. Mas depois veio pele, né? Depois veio nervo, músculo, osso, carne, nervo, pele. E aí ficou aquele monte de zumbi lá, em pé lá. Ou melhor, deitado, né? Porque o texto mesmo mostra isso. Porque quando Deus dá a segunda ordem, Deus fala com o profeta, agora você vai profetizar, não é mais para os ossos, porque agora não tem mais osso. Agora tem um exército ali sem vida, mas tem um exército. E aí a ordem é, agora você vai profetizar para o Espírito, para que o Espírito entre nesses corpos e traga vida. Então eu quero que você saia daqui com essa segurança. Não é hora de profetizar para o osso, é hora de você profetizar para um exército que vai ter vida nesse exército. Porque eu e você somos portadores de vida. A gente tem que vigiar no que a gente fala. Porque às vezes a gente junta com os colegas, está falando de situações complicadas, disso, daquilo. A gente acaba somando com eles, sendo que nós fomos separados, nós fomos ungidos para trazer vida. Não foi para trazer miséria. Não foi para falar dos erros ou dos acertos. Não, foi para trazer vida. A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. É por isso que muitas vezes a gente não vive o melhor de Deus. Porque na hora do culto, não. Nós estamos profetizando que não há Deus como o nosso Deus. Nós estamos profetizando. Nós estamos dizendo das bondades, das misericórdias, do agir, da graça de Deus na hora do culto. Mas aí sai lá fora. Aí começa, você viu fulano? Que não sei o que. Aí a gente soma com ele. Como que Deus vai ser glorificado através da minha e da sua vida, se na minha boca, no mesmo momento que eu estou adorando, eu já estou falando das misérias do mundo. A gente está mais preocupado com o cenário político que nós nos encontramos do que com a volta de Jesus, que é iminente. A notícia é triste, doeu e tem doído dentro de mim. Mas o cenário político vai ficar por aí. Só vai participar dessas mazelas que está se desenvolvendo aquele que não tem Jesus. Porque para quem tem Jesus, irmãos, a nossa vida é diferente. Lembra da mulher samaritana, da sunamita? O filho dela, ela tinha colocado dentro em cima da cama do profeta, fechou a porta, saiu. Primeira pessoa que ela encontra é o marido. Vai tudo bem? Vai. O marido pode responder a situação, resolver a situação dela. Os vizinhos, amigos, empregados, vai tudo bem? Vai. Eles podem resolver? Não. Para de ficar se lamentando para A ou B. Se lamente aos pés do Senhor. Se lance aos pés desse Deus. Fala da sua dor. Fala dos seus problemas. Ele pode mudar e vai mudar a nossa história. Mas se prepare para ser instrumento de Deus também. Porque andar com Deus é isso. Primeiro discurso, primeira pregação do Pedro. Lembra quantas pessoas aceitaram Jesus depois de Pentecostes? Viver com Deus é desse jeito, irmão. Até onde você nem imagina, Deus está operando. Mas aí, eu quero finalizar a minha passagem aqui nessa tarde, dizendo para você, que não tem lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. A convicção de que tudo que você está fazendo está agradando a Deus. Está desagradando A, B, C, o alfabeto inteiro, não tem problema. Agrade a Deus. O que importa é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Porque é Ele quem garante a nossa vida. É Ele que sustenta a nossa história. É Ele que nos dá o dia de hoje para a gente respirar. Lembra do período do coronavírus? O que estava mais escasso, o que mais deu problema foi o quê? Falta de respirador. Porque as pessoas procuravam o ar e não estavam achando. Enche o seu pulmão aí, dá uma respirada funda para você ver. Olha, 0800. Esse Deus não é extraordinário? Então eu queria orar com você. Mas que você se apropriasse
desse sentimento de saber que está fazendo a vontade de Deus, de estar obedecendo o chamado de Deus, de estar sendo porta-voz de vida. Ah, fulano está doente, o médico falou que tem 6 meses de vida. Não, Deus não falou, então tem vida ainda para ele ou para ela. Conversando com a senhora hoje de manhã, a avó dessa pastora, 84 anos de idade, a dona tem. 20 e poucos anos ela não enxerga. Então foi com 70 e poucos anos que ela perdeu a visão. Ela está com 94. Toda vez, e hoje foi a primeira vez, eu já conheço ela já tem um tempo, a primeira vez que eu vi ela reclamar de alguma coisa. E enquanto ela reclamava, eu falei assim: irmã, deixa eu falar com a senhora. Toda vez que eu vejo a senhora, eu falo o que eu vou dizer aqui, mas não é porque eu sou seu amigo, não é para levantar sua moral, é porque eu sinto. Toda vez que eu vejo essa senhora, eu falo assim: é a minha inspiração em servir ao Senhor. Porque durante esses 20 anos que ela perdeu a visão, se você perguntar para ela um texto da Bíblia, ela cita até com as vírgulas. Ela tem pouca leitura, mas ela cita até com as... E pode abrir, porque eu já fiz isso. Abra a Bíblia, eu olho, gente, não tem lógica. Mas o salmista escreveu: guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Será que eu estou preparado para perder a minha visão e ter a mesma convicção de fé que essa senhora tem? É disso que eu estou falando. Tudo está bem, eu estou adorando e glorificando o nome do Senhor. Alguma coisa na minha visão não está bem, eu continuo adorando e glorificando esse Deus. Porque a Ele toda a honra e toda a glória. A Ele o poder, honra e majestade. É sobre Ele que eu estou falando. O reboliço só aconteceu porque Ele tinha liberdade para trabalhar. Então que você, que eu, que nós possamos dizer: o Senhor tem liberdade, Pai. Tira, muda a estrutura, muda. Tem uma canção que fala sobre isso, né? Muda a estrutura. Deixa Deus mudar a sua estrutura. Deixa Deus tirar os velhos conceitos, as velhas práticas e trazer uma vida de verdade para você. E aí nós vamos ter coragem de fazer como quando eu aceitei Jesus. Eu escutava os pregadores dizendo: assim diz o Senhor. Ou tinha um irmão na igreja, que um dia eu falei com ele: rapaz, você está achando quem que você pensa que é? Que esse irmão, tudo dele é falar: o meu Deus. Eu falei: rapaz, você acha que Deus é só seu? Mas a gente tem que ter essa convicção que o meu Deus, segundo as suas riquezas, já está suprindo as minhas necessidades. E nessa noite, nessa tarde, eu quero orar com você. Fala para Deus daquilo que está roubando a sua alegria. Qual que é o vale que você está passando? Ezequiel era o vale de ossos secos. Davi, ao escrever o Salmo 23, ele disse que ainda que ele andasse no vale da sombra da morte, ele não temeria. Qual vale que a gente está enfrentando? Ah, talvez o seu vale é o vale da solidão. Ninguém te vê, ninguém se importa. Não tem problema. Fala para Deus desse vale. Convida Deus para estar com você. E tenha convicção que esse Deus se faz presente neste lugar e está querendo simplesmente ouvir de mim, de você, o que Ele precisa fazer. Em que área da minha vida, da sua vida, Ele precisa mudar o contexto. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Provavelmente eu não saiba, mas o Deus Todo-Poderoso sabe. E Ele é que é essencial para saber dos nossos dilemas e problemas. Ele é que vai mudar a história. Então, com o seu olho fechado, eu quero convidar você. Fala para Deus. Fala para Deus. Talvez você se lembre da canção que às vezes a gente canta. Ah, Senhor, o Senhor tem liberdade aqui. Muda as coisas de lugar. Então, cante para Deus. Talvez você esteja, quem sabe, nessa tarde, igual a Ana. A Ana, quando ela vai falar lá no templo, ela não consegue falar. Ela balbuciava algumas palavras, mas o sacerdote, o profeta, o pastor entendeu que ela estava bêbada. Ela falou: não, eu não estou bêbada, eu estou falando da amargura que está a minha alma. E o profeta, o sacerdote, o pastor, sem entender, fala: ah, então que Deus conceda o desejo do seu coração. Saia daqui com a resposta de Deus para a sua história. Saia daqui com a resposta de Deus para o que você precisa. Mas entenda que é necessário que eu e você nos posicionemos e dizemos: Deus, eu estou aqui, pode me usar com as minhas limitações, com os problemas que eu tenho carregado, mas eu quero ser uma nova história, eu quero ter uma nova vida diante do Senhor. E Deus vai mudar a sua história. Pai, a tua igreja está diante de ti.
O Senhor tem liberdade, Pai, para entrar na casa, para mudar as coisas de lugar, para tirar, ó Pai querido, altares que quem sabe nós construímos e nem percebemos. E não foi altar ao Senhor. Que o Senhor seja o único, ó Deus querido, da nossa adoração. Que o Senhor seja o único, ó Pai querido, da nossa devoção. Que, ó Deus querido, possa verdadeiramente passar céus e terra, mas que a Tua palavra não passe na nossa história. Que o Senhor entre para trazer, tirando, ó Pai querido, os defeitos, as escolhas erradas, e, ó Pai querido, trazendo verdadeiramente a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Para que na hora que tenhamos que tomar decisões, que não venhamos ser, ó Pai querido, impulsivos em decisões, mas que venhamos convidar o Senhor a nos direcionar. Na hora de assinar contratos, que venhamos convidar o Senhor, para que antes de eu assinar, que o Senhor esteja elaborando esse contrato. Para na hora de fechar negócios, que não seja apenas aquilo que os meus olhos veem, mas que seja, ó Pai querido, o melhor do Senhor para a minha empresa, para mim, para os meus negócios, para a minha casa, para a minha família, e que o Seu nome esteja à frente de todas as minhas decisões. Que o reboliço aconteça em nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. E em suas orações, ore por nós. Nós somos carentes, pastor. Se tentaram matar os teus sonhos. Glória a Jesus, que palavra abençoada. Glória a Deus. Tome posse dessa palavra. Que seja conduzido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode vir receber a unção com óleo, amém? Vem intercedendo, vem orando a Deus. Vem apresentando a sua vida ao Senhor. Vem dizendo para Deus: Deus, eu quero, ó Deus, aplicar essa palavra no meu coração. Eu quero ser uma referência por onde eu passar, no meio da minha família, da minha casa, meu Deus, do meu trabalho, Senhor, da minha parentela. Eu quero ser referência. Eu quero conduzir a presença do Senhor em minha vida. Deus, eu quero tomar posse desse reboliço que o Senhor mais uma vez falou na tarde de hoje. Tome posse, venha com fé, sendo ungido, aleluia, e recebendo a unção com óleo. Aleluia. Levanta os seus olhos e enxergue. Deus está restaurando a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, a sua casa, a sua família. Orelei, Toraxeri, Arabadaracaia, Xiridiki, Dicando, Aramanda, Lamaxandaréria. Receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba a unção do Senhor sobre a sua vida. Receba nessa tarde em nome de Jesus. Receba a cura. Receba a unção, aleluia, oh glória. Unção de ousadia, unção de conquista. Você vai conquistar em nome de Jesus. Receba, toma posse dessa unção, dessa presença disso sobre a sua vida em nome de Jesus. Seus sonhos sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido
multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Irmãos, paz do Senhor. Enquanto você vai recebendo a unção, eu queria contar um rápido testemunho aqui sobre o Davi. Esse bebezinho. Traz ele aqui em cima. Irmãos, nós estivemos orando pelo Davi aqui na tarde da bênção, na classe Esther. E eu me emocionei muito quando eu vi ele aqui. Ele é sobrinho de uma grande amiga minha. E a mamãe dele está aqui. Desde o finalzinho da gestação, ela foi para BH. Eu não sei contar os detalhes, se ela quiser de repente contar. Mas ele ficou 11 meses de vida. Foram 11? 9 meses. Na UTI. E nós em oração, ele passou por cirurgias no intestino, no coraçãozinho. E as chances dele estar aqui hoje eram mínimas, mínimas, mínimas. Mas o Deus que ouviu cada um de nós que se dispôs a orar, a sua mãe, a sua família, deu vida para o Davi. Olha que delícia, gente, está aqui. Para a glória do Senhor, um testemunho vivo. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vida longa para o Davi, com muita saúde. Que Deus continue guardando a vida dessa criança em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Pastor Davidson, obrigado pela palavra abençoada ministrada aos nossos corações. Obrigado, Pastor Marcelo, pela presença do Senhor conosco também. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar a Deus. Os irmãos estão acabando de ungir, deixa eles ungirem. Vamos orar ao Senhor e agradecer por este momento tão maravilhoso na presença dEle. Queremos justificar aqui a ausência da minha esposa, a missionária Patrícia. Ela contraiu uma gripe bem forte. Ela está em casa, está se recuperando, tomando as medicações. A orarem, ore por ela, pela sua recuperação, que ela seja o mais breve possível, tenha essa recuperação por completo em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela presença do Senhor conosco em mais essa tarde. Obrigado por esse culto, Deus, tão maravilhoso, onde nós podemos adorar o teu nome, bendizer a ti. Podemos aqui, meu Deus, ouvir a tua voz aos nossos corações, e que essa palavra, meu Deus, venha, Senhor, produzir frutos para o louvor do teu nome nas nossas vidas. Senhor, que nós possamos tomar posse dessa palavra, Senhor, e aplicá-la ao nosso coração, em um nome de Jesus. Ó Deus, leva os teus filhos em paz, retornando para os seus lares, que eles possam, meu Deus, continuar sendo alcançados, agraciados, protegidos e abençoados pelo Senhor, em um nome de Jesus. Seja com o restante da nossa semana, nos abençoe. Oramos ao Senhor e te agradecemos, meu Deus, certos da tua presença, da tua conquista, da tua vitória sobre as nossas vidas, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda as mãos, recebam a bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça do eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor
repousem sobre as vossas vidas e sobre as vossas vidas permaneçam, não somente na tarde de hoje, mas perdure para todo sempre. Que todos quantos creem, digam conosco, amém, Jesus. Que Deus os abençoe, vão em paz e na graça do nosso bom Deus. Ai, gente, eu gosto muito dessa música.